Estamos em mais um Em Foco Podcast. Quero agradecer os internautas que estão compartilhando as nossas entrevistas e mandando as suas sugestões. Continue. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Construtora Moinho, ao Restaurante Empório, Guibases, a Litoral Parafusos, Kumon, Boteco do Ori e o Grupo Salomão. Essa semana nós vamos entrevistar, no programa de hoje, Margot Rosenbrock. Ela é diretora-presidente da BIH Santa Catarina. Ela é natural de Blumenau e residente em Balneário Camboriú desde 1976. Margot Rosenbrock Libório construiu uma sólida trajetória no setor hoteleiro e no turismo catarinense. Formada e com MBA em Gestão Empresarial pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, Margot alia formação acadêmica e a experiência prática na liderança de importantes iniciativas do trade turístico. Empresária e sócia dos hotéis Bela Camboriú e Rosenbrock, onde também atua como gerente comercial, ela representa a continuidade de um sonho iniciado por seus pais, Valdir Maria Lete, um operário e uma dona de casa que, com humildade e coragem, recomeçaram a vida em uma nova cidade. Uma década depois, fundaram seus primeiros empreendimentos hoteleiros em Balneário Camboriú, hoje referências em hospedagens na região e reconhecidos pelo excelente posicionamento no mercado. Ao longo da carreira, Margot assumiu posições de destaque em entidades e iniciativas estratégicas para o turismo. Em 2010, coordenou o grupo gestor do Destino e Doutor Balneário Camboriú e, no mesmo período, aceitou o desafio de presidir o Balneário Camboriú Convention e Visitors Bureau, cargo que ocupou por 3 mandatos consecutivos. Também integrou o Conselho Estadual de Turismo de Santa Catarina, presidiu a instância de governança regional da Costa Verde e Mar e atualmente é vice-presidente de promoção do destino no BC Convention. Hoje, à frente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Santa Catarina, a BIH de Santa Catarina, Margot segue contribuindo ativamente para o fortalecimento da hotelaria e do turismo no Estado, com uma gestão pautada pela valorização do setor, inovação e trabalho colaborativo. Margot é a primeira mulher a presidir a BIH de Santa Catarina, desde a sua fundação, que a BIH comemora 60 anos agora no dia 5 de setembro. Que currículo, hein, Margot? Que currículo. Pois é. Margot, é um prazer recebê-la aqui. Né? Queria que você falasse um pouquinho da sua vida, apesar que o seu currículo aqui é muito bacana. E, claro, depois nós vamos falar sobre o evento que vai ter agora no dia, em Florianópolis, né? Você contar bastante aqui para o nosso internauta como é que vai funcionar esse evento. Mas fica à vontade, realmente é um prazer recebê-lo aqui no Enfoque Podcast. Conta um pouquinho da sua vida e seu trabalho, por gentileza. Certo, desce uma alegria estar aqui. Olha, o currículo ficou meio extenso até, né? Porque geralmente eu falo menos de mim e falo mais das entidades que eu estou envolvida. Mas a vida do hoteleiro, ela é assim, é bastante agitada, né? Também são empresas que não fecham, né? 24 horas por dia, 365 dias no ano. Então a vida do gestor da hotelaria é sempre bem corrida, bem agitada, mas tem esse foco também na interação com pessoas, né? E os aprendizados que traz a troca de experiência dentro das associações. Eu gosto muito, me identifico. Você nasceu em Blumenau. Isso. Mas quantos anos você morou em Camboriú? 6 anos. 6 anos, novinha. Uhum. E teu pai também dono de casa, e teu pai... Sim, operário. Tipo, meu avô se aposentou na fábrica, como se dizia antigamente, né? Ele montou um barzinho. Um barzinho. Barzinho. Ele comprou um barzinho que deu certo, porque era próximo da rodoviária de Balneário Camboriú, porque uma antiga rodoviária. Na verdade, assim, não ganhava muito, Décio. Sim. E porque o inverno era muito longo, né? Então a alta temporada, lá nos anos 70, ela era de no máximo 60 dias. Né? E depois você tinha 10 meses para penar.
não era fácil, mas, e meu pai também nunca tinha tido bar, nada, né, mas ali ele conseguiu uma fonte de renda, foi indo, depois ele montou uma lanchonete maior, ele comprou uma fábrica de gelo também, vendeu gelo lá, Baturité, aquelas casas noturnas que tinha, restaurantes, né, que tinham agito. Então minha mãe ficava na lanchonete ali, meu pai estava na fábrica de gelo e também se revezando, olha, bem empreendedor, homem. Sim, é uma história de muito trabalho, assim, que realmente não foi simples, não foi fácil, mas também acho que nos anos 70 ainda tinha uma certa informalidade, né? E mesmo então com dificuldades, eles foram se organizando, né? E era mais fácil. Hoje em dia a carga tributária é muito alta e é muito difícil você crescer com toda essa carga tributária. Então esse viés de informalidade lá de trás, até que ele entendeu, né, o que ele tinha que se organizar, tudo mais, faz parte da história deles, mas é uma história de muito trabalho, né? Aí a fábrica de gelo, a lanchonete, esse trabalho todo, o crescimento de Camboriú, que ninguém imaginava naquela época que Camboriú viraria o que é hoje, né? Sim. E aí, como é que começou o primeiro passo na questão de hotelaria mesmo? O hotel é meio que uma loucura da cabeça da minha mãe, porque uma ousadia total, porque a gente foi para Balneário, tipo, o que a gente tinha em Blumenau? Qual era o nosso bem? Uma casa, que o pai até manteve lá por um tempo, né, porque não sabia se ia dar certo, né? Aí demorou um pouquinho, ele vendeu a casa, depois um tempo, aí 4 anos a gente estava em BC quando a gente teve a nossa casa de verdade, que se eu lembro bem, foi em 1980, então eu como criança lembro, né, quando eu tive uma casa para chamar de nossa, porque senão nos verões a gente sempre morava acampados, né, porque tinha lugar para morar até dezembro, né, depois tinha que se virar, e olha, foram umas situações meio traumáticas. Olha só que interessante. Tá, mas quando teu pai veio de Blumenau, você veio pequenininha com 6 anos, você morava de aluguel? De aluguel, sim, assim, não, a gente era tipo um quartinho alugado na casa de alguém, olha, realmente assim, uma experiência totalmente fora, porque em Blumenau nós estávamos organizados, né? Nós tínhamos a nossa casa, meu pai tinha os parentes, os amigos, uma história inteira lá, né? Morava num bairro mais retirado de Blumenau, onde conhecia todo mundo, aquela cultura alemã, italiana e sim, mas ele viu que lá ele não ia conseguir dar o passo que ele teve a oportunidade, né, de dar, de mudar. Foi uma guinada, né, total do que eles estavam acostumados. E aí 4 anos depois ele construiu uma casa pra gente, aí a gente teve a nossa casa, que para nós foi bem importante, em Balneário. Bem localizado ali, né? Bem, porque hoje é centro, né? Hoje é centro. Na época era uma rua sem saída e tal. Entendi. E aí ele foi comprando um terreninho, outro terreno e tal. E depois, e a minha mãe tinha esse sonho de ter um hotel, que era um sonho meio que inconcebível eu penso na realidade que a gente vivia, isso comparado com o sonho dela, e meu pai construiu, então lá em 85 ele construiu um prédiozinho pequenininho, de três andares e tal, e daquilo depois aí ele já tinha uns outros terrenos. E aí já começou a fazer um hotel, 30 apartamentos. Começou com 30. Olha que espetáculo, Margot. E foi dando certo. Sim. Aí fez mais 30, depois fez mais 20 e poucos. O Rosenbrock tem. Também tem. Como é que estão esses hotéis? Mas sim, você está falando, João, eu me lembro que eu vou pouco a Camboriú, mas assim. O hotel Rosenbrock era numa. Ele né? Porque o hotel não muda de lugar, né? Sim, essa questão do desafio do hoteleiro, né? Numa rua sem saída. Lá nos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, e aí eu até falei com uma pessoa essa semana, eu li o primeiro livro de hotelaria que eu li quando eu tinha lá meus 20 anos, estava na faculdade e tal, vou ler, e aí dizia, né, olha, que tem 3 fatores importantes, primordiais para a hotelaria, né, localização e localização.
E meu pai, meu Deus, com aquele hotel que era na rua sem saída, né? Que ninguém via. A cidade era diferente. Então, meu Deus, pensei, gente, que loucura que o pai fez. Mas ele nem sabia que ele estava fazendo, né? Entendi. Ele estava indo na força realmente do sonho, da vontade. Mas é uma organização, Camboriú, né? Hoje em dia, sim, hoje sim, mas naquele momento era uma rua sem saída que ninguém passava na frente. Mas né? você tá E falando- não tinha internet. Você está falando localização. Eu entrevistei fazem 2 semanas aqui o seu Almir Salomão, proprietário do Grupo Salomão. Então um empresário fortíssimo nessa questão de fazer loteamentos grandes pelo Brasil e bastante aqui no litoral catarinense. Eu entrevistei ele e um sócio dele aqui no programa. A mesma coisa ele falou com você, Margot, mas em questão de vendas. Para dar certo o loteamento, são 3 situações. Localização, localização e localização. Meu, a gente está se hotel- repetindo, então o hotel é me igual. chamou inclusive eu escrevi sobre isso, tá? É? Vou repetir o que eu escrevi. Mas então localização, né? É muito importante na hotelaria. E assim, aí meu pai então ele fez essas 2 ampliações, porque aí no começo o hotel era um prédio de 4 andares, aí não tinha elevador, aí assim, ia percebendo as necessidades, não, tem que ter elevador. Aí quando a gente fez a 2ª ampliação, aí construiu piscina, aí colocou elevador, Então, né? ele começou com, primeiro, vamos lá, atualmente eu sou fazer um hotel. Ele começou com então, um prédiozinho de 3 andares, o primeiro foi o quê? Que a gente até tem esse prédiozinho Tem ainda ainda, hoje, tá. sim, a gente tem um vínculo emocional, E ali já né? começaram a alugar a sala, já começaram Aí já alugou as salas, alugava os apartamentos no verão, né? A gente nunca tinha morado. Hoje até eu moro naquele prédiozinho. Em algum momento vai ser vendido para uma construtora, né? Mas aí ele continuava com a lanchonete. Continuava com a lanchonete, Então, ele continuava. manteve, então ele tinha o prédiozinho, ele ficou com a lanchonete, deixa eu ver se eu consigo, até acho que 2000 até os anos 2000 ali, porque assim, a gente construiu o 2º hotel, porque aí Mas em nessa outro questão lugar, da localização, mais central. Mais central. Aí a gente tem comprou o terreno, compramos E foi lá um e terreno também, construiu. construímos 54 apartamentos Quantos e andares? depois ampliamos. Hoje a gente tem 90. Depois a gente comprou mais um terreno do lado e ampliamos Mas sem porque... financiamento, tudo isso dinheirinho que ele ia ganhar. Olha, quando a gente estava no- terminando o 2º hotel que a gente conseguiu o primeiro financiamento. Meu pai, mas também, né? Tem que contar as histórias bem contadas, né? Assim, tá. Ele pegava dinheiro emprestado de tudo que é parente. Ele começou, na verdade, pegando os empréstimos, e os nossos parentes também não eram pessoas de muitas posses, mas tipo, um tio dele tinha um dinheirinho guardado, ele pedia emprestado, pagava o juro lá que o tio estava pedindo, né? E o meu pai fez dinheiro no começo, porque quando chegava no verão em Balneário Camboriú, depois do primeiro verão lá, ele percebeu que quando chegava o verão ninguém tinha cerveja. Ninguém tinha cerveja, ninguém tinha isso, ninguém tinha aquilo. E para que o meu pai pegava esses pequenos empréstimos, né? Não tinha cerveja. Não tinha cerveja. Antigamente a cerveja era no casco, né? Tu tinha que ter muita garrafa, tu tinha que ter um estoque de garrafa. Entendi. Meu pai foi ficando esperto e tipo, não tinha. Então ele tinha as primeiras vezes mesmo assim, tipo, era Balneário Camboriú, pleno janeiro, as coisas acabavam de tantas pessoas que vinham. Tinha um fluxo muito grande. Começou... E quem estava ali atendendo não tinha estrutura. E ele percebendo isso, primeiras coisas que ele fez, assim, com os pequenos empréstimos dos parentes, era comprar cerveja para quando ninguém tem cerveja na cidade. Ele fazia um estoque. Ele tinha. De garrafa, tinha garrafa guardada em tudo que é lugar, né? Só. E aí depois eu lembro que aí já lá por 85, a gente já estava 85, 86, a gente já estava em BC uns 10 anos. Aí também, aí tinha, só que tipo, a cerveja chegava e não dava para esperar o caminhão passar para abastecer. Aí o meu pai comprou uma Fiorino. E aí tinha um tio nosso Abastecia os bares, restaurantes. que ia lá, buscava direto. Quando a cerveja chegava na distribuidora, ele já estava lá com a Fiorino, e em vez dele esperar vir entregar, né? Porque realmente quando tinha muito fluxo, isso é legal a gente perceber, né? Que Balneário Camboriú sempre teve um fluxo acima, né? Do que era razoável, né? E aí buscava cerveja, aí tinha para vender aquela... era uma luta, né? Tinha que estar muito antenado, né?
Eu me lembro no final dos anos 80, era jovem assim, vamos em Camboriú. Quando nós íamos a turma aqui de Biguaçu, você que mora em Biguaçu, então ali solteiro, a gente vinha de carro, vínhamos aí 2 carros. Sim, vinha uma rapaziada pra ir no barzinho lá, tinha barzinhos bacanas. Sim, mas nos anos 90 já estava tudo mais desenvolvido, tudo né? Eu acho que o grande pulo do gato foi ali os 70 mesmo, o começo dos 80, nos 90 já era mais fácil, nos 90 eu também já estava mocinha e tal, aí já, a coisa já era um pouco mais diferente. Tem irmãos, Margot? Tenho 2 irmãos. Tudo junto ali nessa... Um que é 1 ano mais novo que eu, então ele estava nessa luta, e o outro é um temporão. Chegou quando as coisas já estavam mais fáceis. Teus pais são vivos? Sim. Estão tocando nos negócios? O meu pai já se retirou, né, dos negócios. Você assumiu. Comprou as terras que eram da minha avó e do meu avô lá em Blumenau. Retornou. Tem um sítio lá, eu digo que é o de volta pra minha terra, né? E ele gosta muito. A gente pensou que ele ia ter uma casa na praia, ia ficar na praia. A gente até tem uma casa de praia que a gente gosta muito, e a gente vai menos porque o pai fica em Blumenau, o pai e a mãe quando pode fica em Blumenau, e então a gente visita eles no sítio. Margot, mas eu tô achando as coisas falando muito interessantes. Tá, aí fizeram isso aí, hoje já são 90 apartamentos. Isso, Hotel, aí hotel. a gente construiu o Bela Camboriú. É outro hotel, Bela Camboriú. É outro hotel. E vai completar o Rosenbrock. O Bela vai completar 20 anos. Foi inaugurado 90 apartamentos. Ele também a gente fez o primeiro prédio, depois já conseguimos comprar ali uma casa que tinha do lado que a gente queria ampliar, porque a gente sabia que 50 e poucos é pouco, a gente precisava de mais, e esse fica mais apartamentos. Da praia? Esse é uma quadra e meia. Esse está bem central. Bem central. Porque depois que a gente entendeu um pouco mais do negócio, eu falava para ele, pai, a gente precisa ter um hotel no centro, a gente precisa ter um hotel para trabalhar o ano inteiro. Porque hoje, Balneário Camboriú é o ano inteiro em qualquer parte da cidade. Hoje tem a internet, se tu tiver um bom serviço, né, a pessoa vai te ver lá fora, a cidade ampliou e vai comprar o teu produto. Hoje o Rosenbrock, ele é o número 1 da cidade no TripAdvisor. Ele é um dos melhores avaliados na Booking. Ele é um hotel excelente. Só que antes da internet... É um hotel de luxo, Margot? Não, os dois são econômicos, né? 3 estrelas. Mas a primeira avaliação... A avaliação é excelente. A questão de custo-benefício, né? O cliente vem, ele se hospeda e ele se dá conta que dentro daquilo que ele está pagando, ele está tendo um benefício acima do que ele esperava. E hoje tu tens cliente o ano todo? Felizmente. Sim. Hoje a gente tem ali em média 70% de ocupação anual nos hotéis. Aí no verão se fala, verão enche. Ainda mais agora, né? Com essa questão da moeda, que na Argentina os preços subiram muito, tudo que eles pesquisam no Brasil está mais barato, né? Então os irmãos nos invadiram em 25 e vão vir com força então, em 26 a tua família também. Hoje tem 2 hotéis? Temos os 2 hotéis. E o prédiozinho de 3 andares, tu moras... Ainda tem, a gente tem aquele prédiozinho. Mas não é mais hotel? Não. Aí no verão a gente coloca, a família vem e tal? Não, coloca motorista, guia, quando tem grupo e tal. Meu filho é músico, tem um estúdio lá no prédiozinho também. Que espetáculo. Sim. E aí a gente tem os hotéis, a gente tem alguns outros investimentos, mas o nosso negócio mesmo é a hotelaria, é um negócio que agora a gente entende, né? A vantagem é que o sucesso de Camboriú deve ser uma praia pequena, não é tão grande, e aquilo ali cresceu de uma tal maneira. Mas assim, o que na tua visão, que tu tens experiência desde lá, fizesse um hotel lá, com a tua família, o sucesso de Camboriú, que hoje eles falam que é a Dubai brasileira. É engraçado até a gente ter falado tanto de localização, Décio, porque tem uma teoria que realmente fala dessa questão da localização geográfica, e eu acho que isso tem muito a ver com parte do sucesso de Balneário Camboriú. Porque Balneário está localizado num determinado ponto que não é longe de Florianópolis, não é longe de Joinville, está perto de Blumenau, de Jaraguá do Sul e a 200 quilômetros de Curitiba. Então, né? Exatamente, a localização ela é muito favorável. E assim, eu acho que Balneário Camboriú
deu muita oportunidade para quem veio empreender na cidade, sabe? Nos anos 70, 80, 90, até os anos 90, vamos dizer que era mais fácil, né? Então, muitas pessoas que vieram para a cidade naquela época e se conectaram com o local, sabe? E a gente tem um trade turístico que é muito unido, as pessoas conversam, não é tudo assim as mil maravilhas, né? Mas eu acho que as pessoas que estão na cidade acreditam muito nesse potencial e a cidade é muito boa. Cidade você faz muita coisa caminhando, Décio. Então, tipo, eu moro num ponto que eu vou caminhando até um hotel. O Rosenbrock também é perto, porque ele está a 500 metros do centro de Balneário, né? Não é longe. Então a gente faz tudo caminhando. Se quiser dar uma voltinha na praia, você vai caminhando. Se quiser ir no mercado, você vai caminhando. Tem padaria perto, tem vários restaurantes perto. Então, assim, o comércio... gostosa, né? O comércio está muito fácil. Até se eu quiser ir num shopping center ou no outro, eu também posso ir caminhando. A gente vai de carro porque a gente é habituado. Mas muita coisa, é uma cidade caminhável, uma cidade segura, como felizmente a maioria das cidades do nosso estado, né? Que bom que a gente tem isso. Então, na maioria dos pontos do nosso estado, ainda a gente vive num estado, né? Que ele é seguro, então tem segurança para você caminhar. E tem lojas de marcas nacionais, e agora a gente tem marcas internacionais chegando na cidade também. Acessível, né? A praia é pequena, mas ela tem 7 quilômetros. É a nossa maior praça, acessível, democrática. Então, e tá naquela praia a pessoa que às vezes, né, tem ali um salário mais modesto e aquela pessoa que pode gastar 50 mil reais, 100 mil reais numa noite. Tem de tudo, né? Tem de tudo e dividindo um espaço muito democrático. Entendi. E vão construir agora o edifício Sena, que vai ser o maior do mundo. Sena Tower, sim. Sena Tower, olha só. Muitos maiores, né? Que diz que agora já vai ter um outro na Arábia. Outro dia eu estava vendo. Sim, sim. Mas essa é a informação que eu tenho, que vai ser o maior do mundo, não é? Talvez residencial, pode ser que sim. É que eu estava vendo até na Folha de São Paulo, aí falava do Burj Khalifa, né? Lá em Dubai. E parece que vem um que quer substituir esse, ser o maior mesmo, né, na Arábia Saudita. Entendi. Porque ali em Camboriú virou. Tem gente que quebra derruba prédio velho e faz um novo. Como eu digo, o prédiozinho que a gente tem, eu disse, foi só ano passado que eu me dei conta, né? Que aí uma amiga me disse, tu sabe, né? Que ali onde tu mora, uma hora dessa vai ser comprada. Daí eu comecei a olhar com os vizinhos também, todo prédio pequenininho e tal. A gente tem um outro imóvel ali pertinho, que é baixinho também. Puxa, eu nunca nem tinha pensado nisso. Uma hora eu vou sair daqui, olha só. Então ficasse vivendo aquilo ali, né? A pujança de Camboriú, o crescimento. Criou uma né? conexão com a cidade, com o destino. Tanto que aí há 15 anos atrás, quando pela primeira vez eu tive presidente do Convention Bureau, assim, explica para o internauta o que é o Convention. O Convention é uma entidade de destino. Os Convention e Visitors Bureau, então, tem em Balneário Camboriú, tem em Florianópolis, Joinville, Blumenau. No estado de Santa Catarina tem aproximadamente 10. Porque Santa Catarina é atípico, né? Você vai falar, tipo, no Rio de Janeiro, talvez tenha 3 Convention Bureau no estado do Rio de Janeiro, que é um estado super turístico, né? No Nordeste, geralmente tem 1 por estado, mas em Santa Catarina a gente tem 10, né? Porque Santa Catarina, o empreendedorismo é diferente e nós temos várias pequenas cidades também, né, que se completam. Isso é muito interessante. E às vezes uma cidade acha que um trabalho que está sendo feito ali não consegue se replicar na região e vem um outro convention. Então, mas é uma entidade de destino que faz promoção do destino, então divulga Balneário Camboriú. Infelizmente, né, Décio, temos agora o nosso centro de eventos, depois de uma luta árdua de muitos anos, então capta eventos, né, para a cidade. Finalmente o Convention está podendo realizar essa ação. E o que eu vejo assim também, eu acho que essa questão até política ali, acho que foi positivo. Os prefeitos que estiveram ali, eu acho que os prefeitos sempre pensaram em
e trazer coisas turísticas, porque... Prefeitos muito bons, mas a representatividade política que a gente tem na Assembleia Legislativa é muito pequena. Se eu não me engano, eu acho que a gente está... Agora a gente tem o deputado Carlos Humberto, né, que realmente nasceu em Balneário Camboriú, mas se eu não me engano, fora o Edson Periquito, que ele entrou como suplente na Assembleia, que foi nosso prefeito também, eu acho que o Carlos Humberto, olha, eu não quero mentir, talvez eu esteja esquecendo de alguém, mas talvez é o primeiro deputado de Balneário Camboriú. Por quê? Porque as pessoas que vêm de fora, que vinham de fora, votavam num candidato do Oeste, num candidato do Vale do Itajaí, num candidato do Alto Vale. Então as pessoas tinham essa conexão política e Balneário Camboriú fraca politicamente no cenário estadual, mas felizmente com políticos que tiveram uma visão de futuro, né, muito positiva. Porque eu noto assim, vamos supor, coisas ambientais, por exemplo. Uhum. Eu vejo lá um prédio lá que está na beira do rio, a pessoa desce e pega uma lancha e sai do rio e vai para o mar. Sim, quer dizer, a gente tem pelo menos dois. Assim. Eu não entendo, vamos supor que aqui em Florianópolis, até mesmo em Iguaçu, coisa assim, a briga ambiental com certas coisas é tão grande que não consegue fazer nada. Eu não entendo como é que o Camboriú consegue. Mas é o bom e o ruim, né? Nós estamos no mesmo estado. Não, eu sou a favor. Porque eu digo que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Mas como é que... eu acho que é uma união ali que tem... Para fazer dar certo, né? Fazer dar certo, porque outros lugares, pessoal, um prédio, como tem aquele prédio no Rio, em Florianópolis não se consegue fazer. Eu não sei, eu quero... É polêmico, né? É polêmico. E lá consegue se fazer. E a nossa parada de cruzeiro também, que é a coisa mais linda. Você chegar em Balneário, às vezes você chega e tem 3 navios ali, né? Como é que tá? Eu tava vendo a CVC, agora tem cruzeiro que sai de Camboriú, né? Vai sair, sim. Mas agora a gente tem alfaveiramento ali. Mas não tem com... Os barquinhos vão levando. Isso, é o tender, né? Ah, sim. Funciona muito bem. Legal, né? O pessoal da família Tedesco também, né, que veio lá do Oeste, se eu não me engano, o Júlio Tedesco era de caçador ali, a região de Videira, de caçador, se eu não me engano ele era de caçador, faleceu ali, né, no tempo da Covid, mas um visionário, né? E a família segue ali, investindo em Balneário Camboriú. Coragem, né? Coragem. E a questão do... Não preocupa essa questão do mar, a fama que tem que o mar não é tão bom de Camboriú, a praia. Mas sim. Existe... Mas pode ser... Tem problema de... Mas como é que tá isso aí? A vulnerabilidade, né? Perfeito. Não, isso, a gente que é do turismo, a gente fala muito dessa questão da vulnerabilidade. Porque o que nós fizemos, olha gente, se a vulnerabilidade não estando 100%, a gente já é um sucesso. Imagina se a gente pudesse dizer de boca cheia, né? Não, 100% de vulnerabilidade. Então eu acho que é desafio para o atual governo e é muito importante realmente para que os imóveis continuem valorizando, porque assim, Balneário é um caso de amor e ódio. Então, geralmente, quem está lá ama a cidade, mas muitas pessoas que nem conhecem a cidade, às vezes criticam, né? E não conhecem nossas praias agrestes, porque a gente tem a única praia de Santa Catarina que não tem uma única construção, a praia de Taquarinhas. Então, ali na rodovia Interpraias, o bairro de Estaleiro está valorizando muito, mas é um bairro muito pitoresco, muito bonito, né? Então, toda a região da Interpraias. E está recebendo investimentos também, né? Que bom. Mas Balneário, assim, é muito criticado, a gente dói no coração. Sim. E a gente quer que a cidade esteja melhor e, assim, as praias limpas, né? Até para a gente poder rebater essas críticas. É porque uma vez eu estive, eu me lembro se deve fazer uns 3, não, faz mais. Deve fazer uns 5 anos. Eu fui em Laranjeiras, aquela praia que sai do bondinho, né? O bondinho, sim. Choveu, uma chuva muito forte. Então nós estávamos num restaurante lá embaixo e eu acho que a chuva fez com que... Levou areia? Levou a água pelos encanamentos ali, né? Da rede pluvial sai na praia. E o odor era muito forte, de fezes, o odor. Então que me chamou a atenção. Então, quer dizer, negativo, né? Quer dizer, deve ter restaurantes e coisas aí que jogam na rede pluvial o esgoto. Olha, a gente espera que não, porque o IMA até... Ele analisa a água de Balneário Camboriú durante o ano inteiro. Sim. A coleta acontece durante todo o ano
E todas as praias têm ali, né, a coleta, a análise do IMA. A gente sempre espera, né, que esteja 100%, mas eu acho que é até uma questão que Santa Catarina tem que olhar, né? Tem que ter essa consciência que não dá para a gente continuar evoluindo se as águas das nossas praias, todas as praias, não estiverem com 100% de maleabilidade. Diz que é coisa Não, a gente tem que cuidar, a gente tem que ter essa responsabilidade, né? A gente aí, e isso realmente é do poder público, né? Recentemente, junto com um grupo de amigos, nós alugamos, isso faz 2 anos, ali em Ingleses, eu fiquei chocado, vários lugares de esgoto mesmo, né? Fazer uma praia com inglês. Pô, não é legal. Não é legal, não. Isso é triste. Não dá pra gente vender qualidade com falta de saneamento básico, né? Esses 2 pontos, eles têm que caminhar lado a lado. E projetos futuros, nos teus negócios? Ali, e a gente pensa em crescer, em ampliar. A gente pensa, porque sair do negócio é complicado, ser esse negócio que a gente entende, né? Por outro lado, tudo é muito caro em BC agora, né? Então, tem que fazer um bom plano de negócios, né? A gente está com muitos projetos, mas a questão é que a gente não rentabiliza na mesma velocidade de tudo que a gente quer fazer. Mas, quem sabe, a ideia é crescer, seguir crescendo com a cidade, né? Que bom. Agora, e como é que entrasse como presidente primeira presidente mulher da BIH de Santa Catarina? Fala um pouquinho da BIH. Sim, a gente estava comentando quando entrei no convention, então, lá atrás, era com aquele intuito de retribuir a cidade, né? Porque realmente a cidade foi muito generosa comigo, com a minha família, né? E assim, na ABH, que aí é um cargo estadual, é algo que eu tinha evitado realmente por um tempo. Eu dizia, não, entidade estadual não quero, né? Eu sou meio bairrista, né? Eu tive que realmente, chegou uma hora que tive que ampliar a visão, assim, porque o convite da BIH para mim realmente representou uma honra, assim, eu sou muito conectada. Hoje dá para dizer que eu sou tão conectada com a cidade de Balneário Camboriú quanto eu sou conectada com o setor hoteleiro. Eu acho que é uma categoria, uma classe que precisa de representatividade. Eu acho que muitas vezes o turismo não é visto como indústria, né, com a força que ele tem. Eu acho que as leis não estão construídas para o setor e tem muita lei, às vezes, complicada, até tramitando em Brasília, coisas que prejudicam muito o nosso setor. E se nós não estivermos unidos, nós não seremos vistos. Porque assim, as pessoas pensam que o turismo, o Décio, acontece sozinho. E não é assim. O turismo, para fazer para fazer 2 comparativos com o agro, né, que é um setor muito valorizado. Então a gente pensar num setor que realmente, às vezes ele te dá assim, ser hoteleiro te dá status. Mas a vida do hoteleiro não é simples, ele é realmente um negócio que não rentabiliza do jeito que você precisa. E comparando com o agro, no agro você vai lá, planta semente e tal, e depois você colhe, né? E na hotelaria também, você tem que plantar semente, você tem que divulgar, tem que fazer um trabalho legal e tal, para depois colher. E o nosso grande desafio no turismo é colher durante o ano inteiro. A gente ter várias estações com colheita, né? Porque não dá para a gente colher só uma vez no ano. E fazendo uma outra comparação com o agro, uma comparação que eu acho muito justa, porque o agro, aí o grande, né? Quanto mais eficiente ele for, menos pessoas ele vai empregar. Né? Tá lá 2, 3, 4 pessoas produzindo milhões, né, em soja. Sim, você vai lá nos campos, né, que estão plantados no Mato Grosso do Sul, você vê quantas pessoas trabalham nas fazendas, uma quantidade mínima de pessoas. E no turismo é justamente o contrário. No turismo, quanto melhor for o seu serviço, mais pessoas você vai empregar. Então, assim, eu defendo muito esse olhar do turismo como uma matriz super sustentável, não só para Santa Catarina, mas para o Brasil inteiro. E geração também de emprego e renda, porque divide muito a renda. A gente não fatura, às vezes, tanto, assim, nós não somos tão óbvios como setores como a indústria, ou como agronegócio, porque na indústria você produziu 1000 veículos, você sabe que foi aquilo,
E o turismo, ele está espalhado por dezenas de pequenos negócios. São um evento impacta em 52 setores de serviços. Então, dentro da cadeia produtiva do turismo, são muitos negócios, empregando muitas pessoas. Então, é uma matriz econômica que precisa muito ser valorizada, porque divide emprego, divide renda, né? Gerando uma quantidade enorme de empregos. Porque no agro tem aquelas máquinas lá que só falta falar, né? Tudo, exatamente, né? São sensacionais. Sai beneficiado, o produto recolhe ali, né? E é sensacional que a produção seja, né, em larga escala, que tenha toda essa capacidade, mas as pessoas precisam trabalhar, a gente tem que gerar emprego. Quanto mais serviço, mais qualidade, mais pessoas trabalhando. Vai falar um hotel, para dar um exemplo, né, aqui da região da Grande Florianópolis, um Costão do Santinho, né, que é um resort 5 estrelas. Quantas pessoas devem empregar um Costão do Santinho? Imagina. Né? Eu chuto ali que seja por volta de 500 pessoas, talvez, não sei, pode ser mais. Sim. Às vezes um evento que está acontecendo, também vem os terceirizados que trabalham, né? Então, que folha de pagamento é essa, né? Vou falar em números. Em Santa Catarina hoje no turismo envolve quantas pessoas como colaboradores? Eu não vou saber te dizer, eu sou ruim de números. Sim, assim, de cabeça. Mas Camboriú, teria uma ideia? Mas assim, dizem, né, em pesquisas já feitas, que é 12% do PIB catarinense. 12% do PIB. Porque o nosso estado realmente ele é muito forte turisticamente. É um estado sensacional, né? A gente tem ali uma diversidade de paisagens incrível, é um estado muito bom para visitar. O turismo, depois do poder bélico da guerra, de fazer armas, é o que rende mais dinheiro, que dá mais na economia, que dá mais dinheiro. E isso que no nosso país ele é pouco explorado, né? A gente recebe, a gente até bateu o recorde, né? O Brasil de turistas estrangeiros em 2024, mas os nossos números, eles, tipo, eu acho que Miami recebe mais turistas que o Brasil inteiro. Pois é, França, então, Paris, né? Então a gente tem muito para crescer, né? Para evoluir. Mas eu vejo assim, realmente Camboriú como um exemplo, que a coisa anda, né? Faz aquele parque de dinossauro, faz isso, aí tudo anda. A coragem também, né? Dos investidores, dos empreendedores. Porque, por exemplo, aqui um exemplo que de Iguaçu que eu conheço bastante, né? Nós temos umas cachoeiras aqui do Amância, coisa não perde para a cachoeira do município de Bonito, no Mato Grosso do Sul, tá? Os restaurantes muito bons aqui em São Miguel. Então poderia ser feito um turismo que a pessoa viesse aqui, fosse passear no Amância, fosse almoçar no um roteiro, né? Que junta ali natureza e gastronomia. Não se anda. Agora Camboriú dá um exemplo. Está andando cada vez melhor. Né? Isso que eu comento, Décio, lá a gente conversa muito, né? A gente conversa muito, porque também, assim, é uma cidade como muitas pessoas vieram de fora, não tem tipo um dono, né? Entendi. Porque tem lugares, às vezes, que tem meia dúzia de donos, né? Mas Balneário não, é mais diverso. E hoje Balneário está com quantos habitantes, mais ou menos? Temporada? Por volta de 150 mil. 150 mil. São José é maior, Biguaçu nós somos 80, Palhoça é 180 mil mais ou menos, então acredito que está parecido, mas né? Agora a temporada passa de milhões, né? Aí vai trocando, né? Mas tem uma ocupação boa, a gente tem ali por volta de, se não me engano, são 25 mil leitos da hotelaria e tem que se mapear quantos leitos que tem em Airbnb, em apartamentos de aluguel, porque isso não está mapeado. E a gente já supõe que pode ter mais 25 mil leitos nesse tipo de hospedagem. Lugar. Porque essa hospedagem, que é análoga à hotelaria, como é a das plataformas online, ela não está regulamentada no Brasil. Então isso é um gargalo que a gente tem, porque o serviço sim é análogo à hotelaria, deveria pagar pelo menos o ISS para deixar nos municípios, né? Pensa na região aqui da Grande Florianópolis também, né? Concorrência industrial. Porque pelo menos que ficasse no município o valor do ISS e que se mapeasse, né? Porque hoje até por questão de segurança. Se está hospedando, alguém está se hospedando com menor de idade, que né, é proibido. Você hospedar um menor de idade sem o pai, os responsáveis, sem uma autorização de hospedagem,
Mas o que está acontecendo em quem usa uma plataforma de aluguel, né, para contratar um aluguel de temporada? Não tem regulamentação. E isso a BIH reivindica esse tipo de coisa? A gente luta por isso. Sim, são causas muito específicas da hotelaria. E isso também me fez aceitar, né, esse desafio de estar presidente, porque não conflita com o trabalho dos Convention Bureau. O Convention Bureau promove destino, capta eventos, representa o setor naquela determinada cidade. E a BH, ela tem lutas que são da hotelaria nacional, como é a regulamentação das plataformas, né, de hospedagem análoga à hotelaria. Sim. A gente teve a questão do PERSE também, que foi o primeiro incentivo fiscal que as empresas de turismo tiveram na história. A gente nunca tinha tido. Desculpa, chama PERSE, foi um programa né, de apoio que a gente teve depois da pandemia, porque o setor estava arrasado, o setor de eventos e turismo, né, de eventos, de hospedagem. Sim. Então teve esse apoio, que aí uniu também bastante o setor. Qual é a tua opinião sobre cassinos? Está sendo meio... Olha, lá em Camboriú, como é que tá? A BH Nacional é favorável. Favorável? Sim, os cassinos dentro de hotéis, de resorts, né? E eu acredito que as bets, elas precisam ser regulamentadas urgentemente. E assim, a gente sabe que tem um lobby muito forte no Congresso para diminuir a carga de tributo das bets, mas a gente sabe que tem um custo social alto, porque tem pessoas que estão apostando o que elas não têm, né? Então, isso ali é uma questão que tem. Assim, a BH Nacional é a favor dos cassinos. Eu não tenho uma opinião própria, mas a gente percebe, e falando né, de coisas que são polêmicas, né? A cannabis. A cannabis foi liberada na maior parte né, dos Estados Unidos. E né, o governo está arrecadando, estão buscando a cannabis medicinal. Eu acho que tem passos que às vezes eles são inevitáveis, né? Las Vegas, quantas pessoas recebem, né? Quantos milhões de turistas no ano, de pessoas do mundo inteiro, né? Então, assim, o modelo está funcionando, deve ter problemas, deve ter, então que seja regulamentado para depois a gente né, poder ficar com os dividendos, mas lidar de uma forma consciente com algum problema que pode surgir daí. Como é que vai ser o evento da BIH de Santa Catarina agora no Centro-Sul, aqui em Florianópolis? Tá chegando, semana que vem, dias 29, 30 e 31 de julho, faltam 6 dias para o Incato Exprotel, evento gratuito, muita capacitação, palestras, painéis, networking entre os empresários, os gestores, os gerentes, mas a gente tem também simpósio de governança, simpósio de manutenção. Então a gente tem ali a gente abrange né, todos os trabalhadores ali né, do setor. Muito networking, a gente vai ter outras entidades também fazendo suas plenárias, seus encontros lá durante o Incato, vai se encontrar a ABAV, a BEOC, os Convention Bureau de Santa Catarina, tem a Setura, a Secretaria de Turismo do Estado, está promovendo também o segundo encontro catarinense dos gestores de turismo. Então, tem capacitação, vai vir gente do Brasil? Do sul do Brasil mais forte, mas vem pessoas do Brasil inteiro, tem outras ABIH, porque o nosso evento é a 36ª edição, então ele é um case nacionalmente e vem pessoas do Brasil inteiro para conhecer, para aprender, para trocar experiência. E a feira, então a gente tem o Incato e a Exprotel, que é uma exposição, 200 fornecedores e muita geração de oportunidade de negócio. Que bacana, que bacana. Gratuito. Gratuito. Então a pessoa não precisa fazer um cadastro? Não, se inscreve, né? Lá tem o site incato.com.br, Incato com TH, né?
Turismo e Hotelaria, né? TH, mas coloca no Google Encato, ABIH, que é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, já mostra ali o site certinho para fazer a sua inscrição, que é gratuita. Nas nossas redes também, no Instagram da ABIHSC, está lá toda a programação do evento. Assina a nossa newsletter para ter mais informações. É um evento sensacional, porque hoje até eu não perguntei com quantas inscrições já estamos, mas até ontem nós já estávamos com 1.300 inscrições, 1.300 pessoas vindo para participar, então, e quem sabe a gente passe os 2.000 inscritos, porque acreditamos sim que vai ser o maior encato da história. No Centro-Sul... É o 33º? 36º. Sexto? Sim, no Centro-Sul, então, 29, 30 e 31 de julho. Vamos fechar julho. Você está presidente da BI Santa Catarina, BIH Santa Catarina, quanto tempo, Margot? Começou agora em janeiro. Quanto tempo de mandato? 2 mais 2, né? Eu digo, se eu cumprir, se não quiser vender a sede, né? Se eu me comportar direitinho, é mais 2, né? Mas vão ser 4, então. Por enquanto, eu acho que estão me aprovando lá. Agora, olha, o papo aqui está muito bom, a tua história de vida, da tua família lá em Camboriú, o crescimento, né? Falasse bastante sobre Camboriú, né? Camboriú é uma referência turística. Eu tenho que cuidar, né, Décio? Não posso falar muito de Balneário, a gente tem que falar de Santa Catarina, né? Que agora a entidade é estadual. E aí você falou ali, né, da BH, então, ligado pela regulamentação, né? Que mais a BH está brigando? Tem várias lutas. Você sabia que os hotéis pagam uma taxa mensal ao ECAD por causa da televisão no quarto de hotel? Não sabia, isso é ECAD, né? E nós pagamos uma taxa por causa da televisão. Não acredito nisso, sério? Mas é verdade. É surreal, mas é verdadeiro. Isso é mais uma luta que nós temos. Então tem vários tipos de regulamentação. Também teve um deputado federal que entrou com um projeto sobre a diária de 24 horas. Aí imagina, se você chegar às 8 da noite, você vai ficar até às 8 da noite do outro dia. Mas aí uma outra pessoa tinha reservado aquele hotel a partir das 14 horas. E quem ia chegar às 8 da noite atrasou. Então, né, é algo inviável. Mas vem uma pessoa que não entende do negócio e fala, e às vezes assim, passa numa comissão tal, porque ninguém que é do negócio está lá. Então a gente precisa ter essa interação. E como essa, também tinha uma lei tramitando que queria, porque você vai hospedar num determinado local, normalmente eles vão te cobrar pelo menos a primeira diária. Claro que cada hotel tem a sua regra, né? Ou se você vai pagar com desconto, vai pagar o valor total da sua diária e tal. Mas tem uma outra lei tramitando que queria proibir os hotéis de cobrarem qualquer valor antecipado. Mas, gente, o nosso produto, ele se deteriora no tempo, né? Não dá pra gente ser proibido, porque aí a pessoa vai reservar 3 hotéis ao mesmo tempo. Porque tem que ter uma regulamentação e o hotel tem que ter alguma garantia. A gente não é que a hotelaria cobra simplesmente porque ela quer cobrar. É porque o nosso negócio é assim, então tem que ter uma garantia. E quando você tem muita disponibilidade, né, quando os hotéis estão com muitas vagas, tem muito hotel que fala pagamento no check-in, é a regra daquele momento. Mas no período de alta temporada, que os valores são maiores, que você tem que vender com antecedência, o cliente tem que se comprometer, nem que seja com uma parte, né, nem que seja com o primeiro dia, ou numa tarifa mais econômica, às vezes pagar o valor total antecipado. Tem várias políticas, cada empreendimento usa a sua política, mas aí tem uma lei tramitando que quer impedir a gente de cobrar qualquer valor antecipado. Então isso pode inviabilizar o nosso negócio. Também tem outra lei que já existe no país, né? E as reservas atualmente, a maioria delas são online, mas existe aquela lei então da desistência em 7 dias. Mas você foi ali online, entrou num portal, numa OTA ali, qualquer canal de reservas, e você reservou, hoje é quarta-feira, você reservou para sexta-feira. Faltam 2 dias. Mas a gente está dentro dessa lei.
que precisa ser revista. Precisa um artigo nessa lei dizendo, né, com exceção do serviço de hotelaria contratado a menos de 7 dias do check-in. Mas isso não está regulamentado. E a gente tem que cancelar sem custo, né? E às vezes a pessoa já está no dia da hospedagem e fica complicado você vender para outro cliente. Então tem várias questões, regulamentações mesmo, de leis que foram criadas ou que, né, se pretende criar sem olhar para as especificidades do setor. Tem um deputado que briga pelo setor, vocês têm um representante? A ABH Nacional, então ela tem sede em Brasília, muito atuante, porque realmente toda essa tramitação ela é em Brasília. Nós temos contato com muitos deputados, senadores, mas o setor ele tem pouca representatividade no geral. Mas por que também, Décio? Porque são milhares de pequenos negócios prestando serviço. E aí a renda ela não está tão concentrada como a gente fala em outros setores mais organizados. A indústria, por exemplo, né? Uma indústria fatura 1 bilhão. Para eles é muito mais fácil ter um escritório de advocacia acompanhando tudo que entra, ter ali, né, seus representantes de várias formas, né? Então, outros setores onde a renda não é tão dividida, eles estão mais concentrados, né? Faturam muito mais e são poucos, e aí eles conseguem uma representatividade muito maior. O nosso setor, que é muito dividido, é bom, né? Ele é bom para o país, ele é bom para a economia, mas tem essa dificuldade na questão da representatividade. Mas estão brigando, estão a gente tem que se envolver, né? Tem que se envolver. Mas interessante, esse do ECAD aí mesmo, para mim é uma novidade. Todos os meses. Olha só. E é caro? É muito caro? Muito... Não é barato, é por televisão. Que loucura, cara. Não é barato, não é barato sim, porque em tempos de streaming, né, isso, hoje em dia a música ambiente nos quartos de hotel não existe mais, isso era da década de 70, 80, né, e na medida que isso mudou, porque eles são menos pessoas, melhor organizadas, a gente não sabe qual é o lobby que está por trás, né, dessa organização, porque é tudo meio nebuloso, né, e às vezes vai dar a impressão que a gente não respeita os artistas. Meu Deus, tem um filho artista, super respeito. Mas pagar pela televisão que está no quarto de hotel não faz sentido. Não faz sentido. Antes de nós finalizarmos, uma curiosidade. Essas plataformas que a gente compra, que consegue desconto, no privado, por exemplo, que a gente consegue descontos, por que acontece isso assim? No hotel é um valor, aí numa plataforma é X, no outro, aí consegue esses descontos tão grandes assim? A gente teve problemas, né, recentes. Então, assim, sites como o Hotel Urbano, Urb, que faliram e deixaram muitas pessoas que compraram porque vendiam abaixo do preço de compra. A 123 Milhas também, que não entregou uma grande quantidade de passagens e de hospedagens, também vendia abaixo do preço de mercado. É tipo aquela questão da pirâmide, né? Em algum momento vai cair, muita gente vai hospedar, mas no final é aquela questão, né? Tava vendendo 10 iPhone, né? Pelo preço 30%, digamos, a pessoa comprou 7 iPhones, mas está vendendo 10. O preço dos 7 mais barato. Alguém dos 10 não vai receber. Vendeu para 10, 7 recebe. Ah, não, comprei, tá legal, pode comprar lá. Outro recebe. Mas quando chegar no final, alguém na ponta não vai receber. E assim, e ainda tem, sabe? Porque por falta de regulamentação também, tem várias questões que prejudicam o setor. Mas assim, e tem hotéis que estão menos organizados ou que não usam a tecnologia e às vezes vendem numa plataforma por preço abaixo do que vende no seu próprio site. Mas isso também, no próprio Incato, né, o nosso tema hoje nessa edição, é turismo conectado, negócios e hospitalidade. Porque tem muitas oportunidades em relação à tecnologia para você não fazer isso, sabe? Para o teu canal de venda direta ser realmente o canal mais econômico. Hoje é possível, né? Então fazer a distribuição do teu produto, porque para nós é o produto, nossos quartos, né? No tempo e o tipo
o quarto que a gente não locou hoje, não loca amanhã, né? O produto deteriorou, então ele é um produto muito específico, né? Entendi. A gente vende essa hospedagem e ela se perde no tempo. Hoje, quando eu entrei ali online, estava lá na sede da BH, dei uma olhadinha, eu vi que lá num dos hotéis a gente só tinha 2 apartamentos livres hoje, ó, fiquei feliz, ó, tá quase lotado, de repente hoje até lotou, mas se não lotou, amanhã eu não vendo, sobrou, Entendi. esse a gente perde, né? Então o Entendi. nosso negócio ele tem essas especificidades, mas também hoje tem muita possibilidade em tecnologia para você fazer uma distribuição mais eficiente, você integra as plataformas com o teu PMS, com o teu programa ali, né, no hotel. Tem muita coisa para ajudar você, porque não dá para ficar para trás. Hoje, né, simplesmente se eu fizer o mesmo que eu fiz no ano passado, eu já estou para trás, porque tudo muda o tempo todo. E a gente tem que estar conectado realmente às novas tecnologias, às oportunidades, a gente tem que ter estratégia. Aquela hotelaria lá de quando, né, os meus pais começaram só na cara e na coragem, fica muito mais difícil. Você tem que profissionalizar. Né? Porque você paga boleto, tem conta todo dia, o ano inteiro. É exigente, né? Exatamente. É muito exigente a pessoa que está hospedada, né? Porque felizmente o nível de vida da população brasileira melhorou. Sim. E você não quer sair e ficar pior do que você fica em casa. Então, que bom, né? Que bom que tudo melhorou no país. Falando assim, uma questão do Brasil que a gente tinha 40 anos atrás, do Brasil que tem hoje, sem analisar politicamente, né? Hoje, eu acho que 40 anos atrás, o sonho era o carro, a casa própria, né? Eram outros sonhos, na medida que grande parte, né? E a gente tem que distribuir ainda mais a renda para que todos tenham acesso, né, à sua casa própria, ao seu veículo. Mas ali da classe média, né, então em diante, isso deixou de ser um sonho, né? E sim, a viagem, ela já não está mais, eu acho que dentro do orçamento familiar, ela já não está mais na coluna lazer, né? Está na coluna saúde. Porque você viaja para se manter saudável emocionalmente. Então a gente tem que aproveitar isso, nós que somos do turismo, porque viajar é preciso. Margot, é um prazer imenso estar te ouvindo aqui. Eu quero agradecer os internautas que estão aí compartilhando as nossas entrevistas. Quero agradecer em especial aos nossos patrocinadores, a Construtora Moinho, ao Restaurante Bases, ao Boteco do Orico, Mon, a Bases e a Litoral Parafusos. E... Salomão. Hã? Salomão. O Grupo Salomão. Já falou do Grupo Salomão hoje, tem que agradecer também. Está conosco aqui também. Margot, fique à vontade em fazer as suas considerações finais. Não, só agradecer, Décio, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui hoje, então falando de hotelaria, das questões do nosso setor, também desse apoio à BIH de Santa Catarina, que é muito importante para nós. A BIH é uma associação sem fins lucrativos, fazendo um evento gratuito, e realmente a gente quer que as pessoas compareçam, que elas aprendam, que elas interajam, né? Que esse networking se consolide para nós termos uma indústria hoteleira cada vez mais forte em Santa Catarina. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço.